Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula dessa lição tão maravilhosa, lição de número 10, que tem por tema Adorando a Deus em meio à calamidade. Quando se trata de adorar a Deus em meio à calamidade, temos em vista que não é fácil, né? Sabemos que é dificultoso, porém não é impossível, porque se não fosse possível, não haveria tantos homens de Deus na Bíblia que venceram em meio às calamidades, né? Venceram em meio às crises e dificuldades que lhes cercaram, que foram muito mais do que hoje. Sofreram coisas muito mais difíceis. Mas não quer dizer também que nos dias atuais seja fácil, não. Vai dificultando a cada dia que se passa. Porém, a gente tem que correr para os pés do Senhor, que é da onde vem o nosso socorro, a nossa solução. É de onde vem a provisão exata. Um exemplo muito claro de calamidade, que uma pessoa na Bíblia adorou a Deus mesmo em meio à calamidade, está o personagem Jó. O personagem Jó tinha tudo para abrir mão da adoração a Deus, tinha tudo para desistir e não querer mais saber de Jesus, não querer mais saber do nosso Pai, que é Deus. Porém, ele não fez isso. Jó perdeu tudo que tinha, todos os seus bens, principalmente as fazendas, que eram muitas fazendas e havia muitas pessoas ao seu favor, muita gente ao seu serviço, muitas pessoas que trabalhavam para ele. Perdeu fazendas, perdeu famílias, seus filhos, perdeu tudo que tinha, porém não abriu mão do caminho do Senhor, continuou adorando a Deus. Em vez de questionar, ele adorou. E esse é um dos segredos para vencermos as calamidades da vida, é continuar adorando, ou seja, nunca reclamar, mas sempre dar graças a Deus por tudo. Então, imediatamente quando Satanás acusou Jó e Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens todinho de Jó, nos bens da família de Jó todinha, mas não tocasse na vida de Jó, aí o que aconteceu? Jó imediatamente desceu das cinzas, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça e se prostrou em terra, com o rosto em terra. O que quer dizer isso? Sinal de humilhação. Jó se humilhou diante de Deus, dizendo: nu saí no ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O segredo é bem dizer o nome do Senhor em tudo. Nunca amaldiçoar, nunca zombar do nome de Deus, nunca reclamar. E Jó, ele bendisse o nome do Senhor, ele exaltou a Deus, mesmo perdendo tudo. Mas ele deu bom testemunho. Ele não passou para as pessoas uma imagem de derrotado. Jó não passou para as pessoas uma personalidade de alguém que está desesperado, de alguém que não tem mais o que fazer e começa a pensar negativos. Mas Jó não. Jó não demonstrou isso. Era o contrário, eram os amigos deles que forçavam Jó a tentar desabafar com os amigos. Só que os amigos não entendiam o que era que estava acontecendo na vida de Jó e começava a julgar de forma errada, começava a entender a vida de Jó de uma outra maneira, entendia a vida de Jó como se fosse um pecado, que Jó tivesse cometido alguma coisa que Jó tivesse feito que Deus não estivesse se agradando, e os amigos mandavam Jó confessar a Deus para que Deus tivesse misericórdia de Jó e desse de volta tudo que Jó perdeu. Mas não era pecado não. A Bíblia diz que em tudo
Deus não atribuiu falta alguma a Jó. Todas as palavras que Jó dizia, Deus não atribuiu falta alguma. Ou seja, Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então não tinha para onde Deus ver o pecado na frente de Jó, não. Porque todo pecado que queria entrar na vida de Jó, Jó conseguia sobressair-se. Jó conseguia dar uma meia volta a ponto de não ser contaminado pelo pecado. Então nessa lição de hoje, falando a respeito da adoração a Deus em meio à calamidade, podemos ver que o textual dessa lição está no Salmo 136, verso 1, dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O segredo é sempre louvar ao Senhor, é sempre glorificar o seu nome, é sempre bendizer o seu nome, sempre engrandecer o nome do Senhor em tudo. Nunca colocar o nome do Senhor para baixo e nunca reclamar daquilo que Ele faz ou deixou de fazer. Temos que dar graças a Deus por tudo. Ou Ele fazendo ou não fazendo, dê graças a Deus. Ou Ele dando o que você precisa, ou Ele não dando, mas Ele continua sendo Deus. Então, dá graças a Ele por tudo, porque Ele sabe o que está fazendo conosco. Nós é que não entendemos, nós que não sabemos o trabalhar dele. A Bíblia diz que nós só iremos saber aquilo que Ele está fazendo hoje, nós só iremos saber amanhã. Está lá em João capítulo 13, versículo 7. O que eu faço hoje, não sabes tu agora, mas entenderás depois. E isso acontece com qualquer um de nós, como aconteceu com Jó também. Jó não estava entendendo naquele momento o que estava acontecendo, né? Perdeu tudo, família, tudo, mas Jó não entendia que Deus tinha algo melhor ainda para fazer na vida de Jó, que era dar em dobro tudo que ele possuía antes. Mas para isso ele teve que aprender lições da perda. Ele teve que passar pela perda, passar pelo acocho, pela prova, pela crise, para poder conhecer a Deus mais de perto. Porque antes ele só conhecia no falar. Foi o próprio Jó que disse: antes eu só te conhecia no falar, mas agora os meus olhos te veem, Deus. Isso foi Jó falando para Deus. Nessa lição também vamos entender como Josafá e seus inimigos conseguiram vencer aquela peleja, aquela batalha, onde o próprio Deus falou para o povo dele: a peleja não é sua, não é vossa, senão de Deus. Então Josafá não temeu, Josafá adorou a Deus ali, reuniu todos os cantores, todos os levitas e ficou à mercê do Senhor, porque sabia que era o Senhor que ia guerrear por ele e por eles, né? Também se referindo a todos que estavam junto com Josafá. E isso foi uma provisão também de Deus. Deus proveu a vitória para o povo dele em meio à batalha, né? Em meio a inimigos cruéis que já estavam prestes a ceifar a vida de todos eles ali. Mas o Senhor chegou primeiro. E a Bíblia diz que Deus tornou a Josafá ser uma pessoa rica e próspera. Não porque fez caridades. Não, a Bíblia não fala que Josafá fez caridades diretamente. Porém, a gente sabe que a recompensa de Josafá, que Deus deu a Josafá, foi porque ele fez a obra do Senhor sem reclamar e fez na dispensação de Deus e não se negou a fazer nada, mas ficou em obediência.
Então o Senhor supriu a necessidade dele, porque Josafá não tinha armas, não tinha armamentos suficientes para vencer aquela batalha com aqueles inimigos que estavam muito mais preparados do que Josafá. Os inimigos tinham mais preparação do que Josafá, então aos olhos humanos seria impossível Josafá vencer aquela guerra, vencer aquela batalha. Porém, a força mais potente do que as armas nucleares, do que as pistolas, do que as metralhadoras, está em Deus, que prepara o seu servo. Pode ser um só, para falar para 300, ou para 1000, ou para quantos for, mas uma pessoa só é capaz de vencer a todos quando Deus quer e quando Deus está no negócio. Basta ser temente a Ele, basta ser obediente, ficar na dispensação dEle, ficar na direção dEle, ser dirigido por Ele, somente dirigido por Deus e não pela própria razão, né? Nós não devemos seguir a nossa própria razão, mas devemos seguir a razão que dá a entender que é Deus que está nos usando. Outro ponto interessante nessa lição é que Josafá sempre buscou ao Senhor em jejum, oração e adoração. Josafá poderia ter reunido seus companheiros, poderia ter reunido os seus contemporâneos e se reunir em banquetes e ali começar a conversarem, contar a experiência um para o outro. Poderia ter chamado aquele povo para ir para um lazer, para ir se distrair a mente por causa da guerra, para não ficar preocupado. Mas ele não fez isso não. Em meio à guerra, a guerra estava rolando longe, na cidade onde ele estava, mas eles, juntamente com Josafá, se prostraram em adoração, de joelhos, oraram, jejuaram, louvaram o Senhor, e ali o Senhor teve misericórdia deles e deu vitória a tudinho, não só a Josafá, mas a todos que estavam com ele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então que possamos sempre adorar a Deus em meio a todos os problemas que nos cercar, né? Em meio a todos os dilemas, possamos sempre se lembrar que há um Deus nos céus que está sempre pronto a guerrear por nós. Veja o que é que diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e o versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Veja o que Josafá reconhece. Josafá reconhece que Deus é verdadeiramente o Todo-Poderoso e que somente nele pertence todas as forças do universo. Até as forças de Satanás são dominadas por Deus. Deus ele tem o domínio e Satanás só faz aquilo que for permissão de Deus. Ele não faz nada por ele próprio não. E aquela guerra ali, nenhum inimigo tocou nem sequer em um servo de Deus ali naquela ocasião, porque Deus foi na frente. Antes que Josafá reunisse o povo e preparasse o povo para a batalha, Deus já estava lá na frente. Deus foi primeiro, Deus chegou primeiro, e Deus também pode chegar primeiro em sua vida, se você deixar Ele tomar a direção da sua vida, né? Se você deixar Ele ser o centro das atenções, Ele ser o guia da sua vida. Não vá querer fazer por conta própria. Não vá querer tomar decisões por sua própria vontade, achando que vai dar tudo certo, achando que Deus está se agradando e muitas vezes não está.
Porque Deus deixou o livre-arbítrio para o homem, mas Deus não deixou a certeza absoluta de que aquilo que está sendo feito está na vontade dele. Você só vai saber se está na vontade dele ou não se você primeiro consultar a Deus. Consultar bem antes. Não é pedir uma resposta urgente achando que Deus vai responder na mesma hora, não. Muitas vezes Deus passa meses para dar uma resposta. Não digo só dias, mas passa meses. Então, dependendo do que você quer fazer, você precisa se preparar muito mais antes do que você possa imaginar. E o período de preparação daquele povo, a Bíblia não declara quanto tempo eles passaram para se prepararem, mas a Bíblia diz que foi muito tempo. Foram muitos dias, vários dias. Não foi relâmpago não. Aquela ocasião ali, aquele episódio que aconteceu, não foi relâmpago não. Não foi de repente, mas foi já orientado pelo Senhor. O Senhor já havia avisando antes que haveria aquela peleja ali, que aconteceria aquilo. Mas que nós possamos também estar atentos a ouvir sempre a voz de Deus para entendermos qual é a direção que devemos tomar para que a nossa crise, as nossas dificuldades não venham nos afastar de Deus, mas que possamos continuar adorando a Deus em meio a tanta provação, né? Em meio a tanta calamidade, possamos continuar sendo a pessoa que somos. Não vamos mudar da água para o vinho, não. Não vamos fazer como muitos fazem, né? Que enquanto estão na bênção, enquanto estão na vitória, estão dando glória a Deus e aleluia, estão caminhando, estão frequentes na igreja, mas quando vem o acocho, quando vem o aperto, você não encontra mais ele na igreja. Ele é o primeiro a correr, ele é o primeiro a sair do caminho do Senhor, porque acha que Deus é obrigado a só manter ele na bênção. Se esquece que Deus também é prova. Deus é amor, mas também é justiça. Deus dá a vitória, mas ele também prova a gente. Ele prova o seu amor para conosco e ele também nos coloca em dificuldades difíceis para a gente se aproximar mais dele. Não é para a gente distanciar, não. Deus não bota ninguém para longe, não. É a pessoa que se afasta. Mas que possamos jamais se afastar do caminho do Senhor por causa da crise, por causa de lutas, por causa de problemas de ordem sociais, problemas de ordem econômica. Que isso jamais venha tirar o desejo de nós adorarmos ao Senhor, mas que possamos continuar na sua presença, independente do que estiver acontecendo, porque o Senhor é fiel para nos abençoar. E aqui queremos encerrar esta aula, que você possa ir curtir nosso canal, se inscrever e que novas aulas virão, e eu creio que vocês estarão verdadeiramente sendo edificados por estar ouvindo a palavra do Senhor por este canal. Fique com Deus e até a próxima.